Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Team. Eu sou a Camila e esse é o Brian. Oi, eu sou o Brian, estou aqui mais uma vez. E esse é o nosso convidado, Cláudio. Olá, tudo certo? Então, sou o Cláudio, sou ancião jovem aqui da Igreja Central de São José dos Campos e também coordenador distrital da 5ª Região da Associação Paulista do Vale. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Bem-vindo ao podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Cláudio, você poderia fazer a oração para que a gente possa começar aqui? Claro. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Temos assuntos importantes, situações onde nos colocamos em prática e também entender como que o Senhor pode nos ajudar a sair dessas situações. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados, é o que eu lhe peço, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje estamos aqui na lição 8. Uma parte, não a parte. Por favor, venha assim que puder. 2 Timóteo 4:9. O contexto da lição, ele está no momento ali onde Paulo foi preso pela segunda vez. Ele foi inocentado pela primeira vez, mas ele foi preso novamente pela segunda vez. E aí ele estava o seguinte, antes ele estava num tipo de prisão e agora ele foi para outro tipo de prisão. Parecia um calabouço, algo mais sombrio, uma coisa onde deixa as pessoas um pouco mais sensíveis emocionalmente, achando que não tem ninguém para ajudar eles. Então, o que aconteceu nesse momento? Paulo, pensando que poderia ainda ter toda essa questão de eu preciso ainda ajudar alguém, eu vou escrever algumas cartas. Foi aí nesse momento que ele escreveu 2 Timóteo. Então, assim, nesse contexto, e também trazendo um pouco do contexto da lição, Deus não criou ninguém para viver sozinho. Você já se sentiu sozinho, Brian? Já. Camila, você já se sentiu sozinha? Já também. Ou foi uma sensação de estar sozinha? Foi a sensação, eu acho. Mas tem momentos que, por mais que estejamos com várias pessoas ao nosso redor, nós não se sentimos sozinhos, correto? Mesmo o apóstolo Paulo, volto a dizer, na prisão, num calabouço, úmido, tudo escuro, imagina, ele ainda era um apóstolo. Ele era forte na fé. Ele tinha experiência como essa situação. Não foi a primeira vez que ele passou. E, além de tudo, ele era uma referência, ele era um líder cristão. Mas, nesse momento, ele também precisou de amizade. Ele precisou de apoio. Ele precisou de companhia. Ele precisou de pessoas verdadeiras do lado dele. No nosso contexto hoje, muitas vezes a gente no contexto que nós estamos, tem lá 20, 30 pessoas ao nosso lado, mas a hora que a gente olha, não tem ninguém. Mas elas estão ali. Aí eu queria perguntar para vocês, assim, bem simples, é fácil ou é difícil passar por essa situação? Difícil. Bem difícil, eu acho. Mas não tem muitas pessoas do seu lado? É porque, né, as pessoas, né, mas a sensação de estar sozinho. É mais emocional, então. É porque não adianta muito ter um monte de pessoa ali ao seu redor, mas você tá ali sozinho, ninguém chega pra você e fala com você. Entendi. Então, assim, pensando um pouco nisso, o que acontece? Existia o comandante da época, vamos dizer assim, o rei, o governador, que era Nero. Só que Nero, ele tinha, dentro do contexto de história dele, não era um cara muito bom da cabeça, vamos colocar assim. Ele teve, assim, a sua forma de chegar na governança maior.
Então ele matou irmão, ele matou mãe, ele foi fazendo todo o negócio para chegar nesse padrão. Então ele não batia muito bem na cabeça. E com isso, ele colocou fogo na cidade. E quando ele colocou fogo, para ele se sair bem da história, o que ele fez? Colocou a culpa no cristão da época. Então, naquele contexto, quem acreditava em Jesus, ele já tinha como decreto que ele ia perder o emprego, que ele ia perder a família, que ele ia perder a liberdade, que ele ia perder tudo. E ele poderia morrer a qualquer momento. Só que existiu um detalhe dentro desse tudo, né? Paulo, ele ensinou muitas pessoas. Ele ensinou várias pessoas. E dentro dessas pessoas, que assim, 3 a lição trouxe como referência para a gente. Então, dentro dessa lição, ele trouxe Demas, Lucas e Onicéforo. Nome bom para a gente aprender aí a dicção. Como as atitudes de Demas, Lucas e Onicíforo podem ter impactado Paulo? E como elas podem impactar a gente hoje? Boa pergunta, Brian. Então, são 3 personagens assim de grande movimentos que a gente trazendo para a nossa realidade, também no contexto que tinha da época, é muito diferente cada momento da fase ali. Demas, ele foi, vamos colocar assim, se a gente tivesse colocado um apelido na pessoa. Demas foi o que abandonou Paulo. Como que era a característica de Demas? Demas, ele é o cara que era superficial, que era interesse, ele só, quando Paulo estava no auge, ele estava junto. E ele era aquela pessoa que bateu o primeiro soldado, ou alguém falou que ia buscar. Paulo é o cara que já viajava, já fugia, se escondia, aquela coisa toda. Para a nossa atualidade hoje, aí você pega agora no seu ciclo de amizades. Quem está com você só quando você está de boa? Quem é aquele cara ou aquela pessoa que quando você coloca alguma coisa, um story diferente no Instagram, alguma coisa assim, a pessoa vai lá e curte? Esses são os interesses, os caras que têm interesse. E normalmente essas pessoas, eles têm um relacionamento raso. É aquela pessoa que... E aí, Brian, beleza? Oi, Camila. Mas nunca sabe quem são vocês. De verdade. O segundo é Lucas. Lucas é o cara que permaneceu. Como assim permaneceu? Ele tem como representatividade de característica fidelidade, amizade real, a presença ali junto. Então, quando a gente pega também para o nosso ciclo de amizade atual, é aquela pergunta que eu faço bem. Ele saiu com você, a hora que nem bem você chegou em casa, já tem uma mensagem no seu celular. E aí, você chegou bem em casa? Aí vem também outro. Nossa, Camila, hoje você está um pouquinho mais quieta. Está acontecendo alguma coisa na sua casa? Está acontecendo alguma coisa com você? E quando tudo está dando errado, você olha para o lado, quem está do seu lado? O seu amigão Lucas. E vem Onicéforo. Foi o que cuidou. Né? Então a gente tem aquela coisa de iniciativa, da empatia, né? Da coragem de ajudar. Ele não se escondeu na hora que estava no pior momento de Paulo, ele não se escondeu. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo ao redor deles. Ele, assim, porque eu posso morrer. Não tem problema. Eu vou cuidar bem. Na nossa realidade de hoje, dentro do nosso ciclo de amizade, é aquela coisa. Quem que manda a mensagem primeiro? É você ou seu amigo? Quem cuida de quem? Na questão do silêncio, você percebe também que o seu amigo está silencioso, mas ele não está preocupado com o que você sente. Ele está preocupado com você. E também tem o seguinte, ele ajuda sem precisar ser chamado.
Então, assim, eu estou percebendo que a Camila precisa tirar 11,5 na prova. Ela não vai precisar ligar para ele. Ela já vai ter, amigo, olha, eu sei que é impossível tirar 11,5, mas vamos tirar o 10 porque depois a gente conversa com a professora porque ela vai ver o esforço. Então ela sempre vai estar te ajudando, sempre vai estar te colocando nesse contexto. Então, quando Paulo encontrou os 3 personagens, né, os 3 discípulos dele ali, os 3 alunos, essas foram as 3 características de personagens que veio. A lição também traz alguns contextos e eu queria trazer vocês agora para esse mundo, o mundo que vocês vivem. Nos problemas modernos. Hoje nós sabemos que temos WhatsApp, TikTok, Instagram, Discord, várias outras redes sociais aí. Mas muita gente está vivendo numa solidão de vazio, ansiedade, a desconexão emocional. Vocês sabiam que de cada 4 adolescentes, ele tem a frequência da solidão? Com isso, tem um aumento excessivo, né, das redes sociais. Quando você está olhando o seu celular e fazendo um movimento ali, automaticamente o seu cérebro ele libera uma coisa que chama dopamina. Só que é uma dopamina falsa. Acabou aquilo ali, vai te jogar para a solidão automaticamente. Com isso, você tem a questão do seguinte: quantos tem realmente pessoas ao redor, mas que não tem conexão? A lição ela traz um pouco disso. O contexto da lição ela traz o seguinte: para a gente fazer parte disso e não estar à parte, dentro do entendimento de vocês, da realidade, daquilo que vocês vivem, o que é fazer parte primeiro e depois o que é fazer a parte ou estar à parte? Acho que seria, tipo, fazer parte é estar junto. E estar à parte é quando você fica, tipo, de precaução. Um step? Deu algo errado, você vem. Entendi. Brian, o que você diz quando você assim, faz parte disso? Sim, no Comunidades desse ano, eu fui lá, tinha umas 500 pessoas mais ou menos, e eu não conheci ninguém ali. Daí começou a vir o pessoal da igreja chegar lá, daí eu comecei a me enturmar mais, sabe? Comecei a fazer parte. Então, Brian, Camila, essas situações que vocês falou para mim, né, do que vocês passaram no congresso, nas coisas que assim, para vocês ficarem tranquilos, não foi só Paulo que passou por isso. Existem outros personagens na Bíblia que também tiveram situações semelhantes. Um exemplo, Elias. Elias foi um profeta incrível, né? Você sabe lá, orou, caiu coisa do céu, fogo, aquela coisa toda. Mas em muitos momentos Elias precisou ser cuidado. Ele precisou ser alimentado. Ele também precisava ser para descansar, né? Porque todo o movimento que aconteceu, ele precisava ter o descanso, um momento de descanso. E principalmente a companhia. Outro também personagem que foi muito importante, que foi Jesus no Getsemane. O que ele pediu aquele dia? Fiquem comigo. O que os discípulos fizeram? Não ficaram com ele. Literalmente não ficaram com ele. Então, assim, até Jesus pediu a presença dos amigos. Em Os Embaixadores, Ellen White escreveu assim: Cristo desejou a compaixão de seus discípulos em seus momentos de agonia no Getsemane, enquanto Paulo ansiava por compaixão e companheirismo em um momento de solidão e abandono. A nossa realidade hoje, pela correria do dia a dia, pelo movimento que a igreja tem, infelizmente, nós só sentamos um do lado do banco do outro. Nós não temos mais aquela família de irmandade, de saber onde o outro mora, aonde, o que ele trabalha. A gente não sabe mais. A gente nos encontra dentro de paredes
que é um culto que as pessoas vêm para se fortalecer na fé. Mas a parte da irmandade, a parte da família, ela pode ser resgatada. Ela pode ser construída novamente com esse aprendizado. Se a lição trouxe esse assunto tão importante para a gente, é porque realmente está precisando ser revisto. Precisando entender o que está acontecendo. Eu preciso saber qual é a comida preferida do Brian. Eu preciso saber qual é a cor favorita da Camila. Então, isso é o contexto de irmandade. Eclesiastes 4:10. A importância de ter alguém por perto. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Brian, você seria quem? Demas, Lucas ou Onicéforo? Lucas, com certeza. E Camila, quem você seria? Também acho que é Lucas. É mais fácil ser Lucas? Eu acho que é. A lição ela fecha com o contexto do seguinte: Deus não criou pessoas para viver isoladas emocionalmente. Se Paulo, que era o líder do cristianismo, precisou, quem somos nós? Nós precisamos ter amizades, ter a igreja, ter apoio, ter empatia e permanecer e ter presença de amigos próximos. A Bíblia ela traz também um contexto do seguinte: melhor serem dois, porque se um cair, o outro te ajuda a levantar. Cláudio, muito obrigada por participar conosco. Eu que agradeço, sempre é muito bom vir aqui e fico à disposição sempre. E muito obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau!